Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso App Engine Python, Você Programa e o Google Scala. A aula de hoje vai ser meio diferente porque algumas pessoas me pediram para mostrar um processo de desenvolvimento completo, como é que eu trabalho no dia a dia. E o que eu vou mostrar para vocês é o meu projeto como eu trabalho, a minha forma de trabalhar baseado na entrega contínua, ou também o que o pessoal chama de deploy contínuo, tá? Então, eu vou simular o desenvolvimento de uma feature simples. Eu não estou interessado na dificuldade de desenvolvimento, mas sim no processo de desenvolvimento, tá? Então é o seguinte, a ideia é eu pegar aqui o site do Python Pro, eu estou aqui rodando com ele local, e alterar aqui a parte do preço, coisa que eu vou ter que fazer inclusive na segunda-feira, tá? Então eu quero alterar aqui essa parte do preço para colocar aqui o valor de 353 para 7% de desconto. Essa vai ser a ideia, tá? Só para ter uma ideia, vou entrar aqui no www.python.pro.br, né, para a gente ver as diferenças. Então lá no site, inclusive eu estou com um preço antigo. Aqui se ele entra direto, ok. Então eu estou aqui, olha, vou entrar aqui no detalhes do curso. Ele está aqui com um preço antigo, beleza? Bom, a primeira coisa é que todo requisito para mudança do software, ela tem que ser documentada de uma forma, e a forma mais simples, você está trabalhando em um projeto e não quer fazer uma super gerência, né? Muitas vezes já quebra o galho você utilizar o sistema de issues do seu controlador de versão. Pode ser no Bitbucket ou no GitHub, qualquer um dos dois funciona da mesma maneira, né? Então, o sistema de issues vem te responder uma pergunta no desenvolvimento de software, que é o porquê que aquela mudança no software tem que ser feita. Por quê e quem pediu aquela mudança, né? Bom, então o que eu vou fazer aqui é simples. Eu vou criar aqui uma pendência, tá? Vou criar aqui e vou colocar lá o que eu quero fazer, né? Alterar preço do curso Pai Prático. Alterar para preço com 7% de desconto. Coloco aqui como uma melhoria, né? E crio a pendência. Então, a partir desse momento, olha, ele criou aqui a pendência com o identificador com o número 13 e tem o que deve ser feito nessa alteração. E quem pediu essa alteração, podia ter até anotado quem foi o cliente que gerou a necessidade dessa alteração no meu software. Tá? Quando eu estou trabalhando no meu dia a dia, eu trabalho com o que se chama de feature branch. Tá? Como é que acontece? Bom, o desenvolvedor vem aqui, não precisaria ser eu, poderia ser qualquer um da minha equipe, e ele veria qual é a pendência que tem que ser feita. Então, por exemplo, ele vê essa 13 aqui. Então, esse número 13 vai seguir essa pendência até o deploy dele em produção daqui a pouco. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no Git, ó, e eu vou criar uma branch nova, número 13, para ficar, inclusive, respectivo àquela pendência. Então, eu sei exatamente no que eu estou trabalhando. Uma vez que eu criei um branch do meu projeto no Git, eu vou trabalhar na respectiva alteração. Essa daqui não é muito difícil. Eu vou tirar aqui esse -1. Então, eu trabalho na minha alteração, verifico se a mudança ocorreu. Então, está lá o preço de R$ 353, como eu gostaria. O que, que eu faço? Venho aqui, rodo os meus testes automáticos do meu projeto. Está aqui em teste. Vou rodar esse cara aqui que é o teste loader, que roda todos os testes antes de mandar para lá. Sai fora. Quero só rodar aqui. Então, olha lá, rodou 6 testes com sucesso. Então, provavelmente esse cara, né, é um bom... Mexi, alterei e os meus testes unitários, meus testes automatizados me dão a garantia de que isso está funcionando direito. O que, que eu vou fazer? Vou fazer um commit e push dessa versão para lá. Bom,
Mas, e aí? Vou escrever uma mensagem de commit dizendo o que eu fiz? Né? Seria meio duplicar a informação, porque eu já escrevi aqui, né? Já tem escrito aqui o que foi feito. Então, tanto o Bitbucket quanto o GitHub, eles fornecem uma maneira de você fazer um link do seu commit com a pendência. Então, você coloca assim, close e o número da pendência, e ele já vai fechar aquela pendência para mim lá no meu sistema, no meu issue tracker, no meu sistema de gerência. Então, o meu sistema de controle, o meu issue tracker, me responde as perguntas: por que está sendo feita aquela alteração, o que vai ser feito, né? Uma explicação do que vai ser feito, e o meu controlador de versão vai responder outras coisas. Ele vai responder o que foi feito e por quem foi feito. E com essa mensagem de commit eu vou linkar essas informações para eu ter todas essas respostas, né? Então eu coloco assim, close 13, vou dar aqui um commit e fazer um push disso para o servidor na versão, na Brent 13. Não vou colocar nada não vou colocar nada na minha master que não esteja estável ainda. Beleza? Deixa eu colocar aqui minha senha do SSH. E aí, lógico que no meio do vídeo você sempre vai errar a sua senha. Né? Bom, mas então eu estou enviando isso daqui para o meu controlador de versão. Estou fazendo um push. Opa, errei de novo. Deixa eu ver se o caps lock aqui está ligado. Opa, agora foi. Beleza? Então, olha, a partir desse momento eu vou dar um refresh aqui, olha, ela passou de nova para fechada. E olha lá, como eu coloquei aquela mensagem no commit de close 13, ele coloca um link e o hash das mudanças que eu fiz no meu código. Então, se eu entrar aqui, olha lá, justamente essa mudança. Tá? Só que eu estou na Brent 13. Então, seria o momento de o quê? De eu testar se isso daqui está funcionando no meu ambiente de teste. Ou até mesmo para passar por um processo, se eu estivesse trabalhando em grupo, por um processo de revisão de código, onde o cara aqui ia rever, opa, aqui está bacana. Né? Mas até antes desse processo, seria legal eu testar não só no meu computador local. Sabe aquela história de, no meu computador funciona? Né? Então, legal você testar isso num ambiente de teste e depois no respectivo ambiente de homologação. Tá? Então, para fazer esse tipo de teste, de deploy automático, eu utilizo essa ferramenta aqui de integração contínua, que é o Jenkins. Tá? Então, eu já tenho aqui um job respectivo ao Python Pro. Tá? Eu vou colocar esse job para rodar e a gente vai conferir o que ele vai executar. Então, vou colocar aqui as minhas credenciais para ele conseguir fazer todo o processo. Então, python.pro.br. Deixa eu pegar aqui minha senha. Isso aqui, vou mandar dar um build. Tá? Então, eu pego aqui no console, ó, ele vai me mostrando o que ele está fazendo. Opa! Deixa eu até parar isso aqui, porque na verdade deu errado. Deixa eu voltar aqui. Pode parar aí, Jenkins. Deixa eu voltar aqui, que pode ser que ele já tenha parado. Isso, eu parei isso daqui porque eu esqueci do seguinte. Olha, o deploy que eu quero fazer não é da master, eu quero fazer da branch número 13. Tá? Então, eu vou colocar aquela branch número 13 aqui, .pro.br, tá? Mas foi de propósito para vocês verem que dava para parar esse job que tinha se iniciado, tá? Então, olha lá o que eu vou fazer. Coloquei o 13, indiquei agora, pedi para ele começar a fazer, vamos conferir aqui no console. Então, ele começa a fazer algumas operações aqui. Então, em particular, olha, ele vai fazer um checkout daquele meu código da Brent 13. Ele vai puxar o código que está na master, fazendo um merge nessa Brent 13, porque se eu estivesse trabalhando em equipe, alguém poderia ter feito alguma alteração na master e eu teria que pegar essas últimas alterações para fazer um merge
na minha versão 13. Ó, o merge está sendo feito aqui. Uma vez feito o merge do meu código, se não aconteceu nenhum problema, ele está instalando com o virtualenv as dependências do meu projeto. Depois de instalar as dependências, ele rodou aqueles meus testes automáticos. Depois de rodar os meus testes automáticos, ele procedeu um processo de build para extrair arquivo de CSS, alterar a versão de deploy, etc. E aqui ele está começando a fazer um deploy do meu site. Tá? Então ele começou aqui a fazer o deploy. Aqui ele conseguiu fazer o deploy. Está aqui upload index. Ele conseguiu fazer o deploy. E aqui eu estou mudando a versão default do meu site para 13. Então, na prática, eu vou pegar aqui o meu site, estava com preço 323 e vou dar um refresh, vamos ver se ele atualizou para mim. Olha lá, 353 no meu site para todo mundo ver. Tá? Uma coisa nesse processo de... E aí, mas você já fez o deploy em produção, Renzo? E aí, se passar algum bug, o que você vai fazer? E se quebrou lá teu projeto e tal? Pô, né, você até fez aí os seus testes unitários para garantir qualidade, mas e se passar um bug mesmo assim? Se teu site parar de funcionar? Né? Então, aquela versão que eu coloquei, olha, o AppEngine me permite que eu tenha várias versões do meu site rodando ao mesmo tempo. Olha, eu vou dar um refresh aqui, percebam que não tem nenhuma versão 13. Ó. Quando eu fiz o deploy daquela versão 13, ele criou para mim essa etiqueta 13. E como ela é a minha versão default, essa aqui é a versão 353, por isso que está com 353. Então, quando você acessa aqui o admpythonpro.br, cursos, etc., ele vai acessar a versão que estiver default aqui. Então, por exemplo, a versão anterior que estava era master. Se eu quiser acessar, eu clico aqui, olha, e ele me acessa aqui em master.pythonprobr.appspot.com, eu consigo acessar aquela minha versão anterior. Olha lá, que está com preço antigo. Então, quer dizer, se deu pau lá, não, alguém fez o deploy e simplesmente em produção o teu site parou de funcionar. Beleza, então clico aqui na master, faço ela ser a default novamente e pronto, com um clique eu volto para a versão antiga que estava funcionando. Beleza? E é assim que você consegue fazer vários deploys por dia, montar um processo de deploy contínuo, utilizando o seu controlador de versão, utilizando aí o issue tracker, né, para manter as suas coisas funcionando. E uma vez que a branch tá ok, eu poderia agora, depois de testar, eu poderia falar, olha, eu quero passar isso aqui por uma revisão de código. Você passaria para sua equipe, o pessoal veria, ah, ok, isso aqui tá bacana. Então, o que a gente pode fazer? Tem até aqui o botão de approve, etc, para fazer esse tipo de coisa. Então, na realidade, eu posso criar um pull request dessa minha versão 13 para master. Né? E como já tem aqui o que está sendo feito, eu nem preciso descrever. Né? E aqui tem um código, olha lá, eu crio um pull request, onde a minha equipe teria a oportunidade de ver o que eu mudei de código e votar e colocar aqui, olha, tá ok, editar, colocar aqui alguns comentários, né, nessa lista de pull request. Beleza? Poderia dar um decline, poderia dar um approve aqui entre a equipe. Você poderia dizer que precisaria de 3 votos da sua equipe que revisou o código para dizer que estava ok. E uma vez revisado e está ok, eu aperto em merge. Então, aquelas mudanças que estão na minha branch 13, eu vou jogar para a minha versão estável, para master, que é uma versão que está sempre estável para mim. Então, eu simplesmente clico aqui em Close Branch para ele fechar essa branch 13 na hora que o merge acontecer. Peço para fazer o merge. E agora esse meu desenvolvimento vai para a branch, para master, para minha versão master, para minha branch master, que tem o código estável, sempre estável do meu projeto. Beleza? E aí depois de fazer isso num ambiente de teste,
depois que esse merge fosse feito, eu poderia enviar lá de novo para o meu ambiente de produção de verdade, tá? Mas quando eu estou trabalhando sozinho em um site simples, aí eu procuro, eu não tenho essa necessidade de utilizar um ambiente de teste e homologação para só depois passar para produção. Mas quando eu estou em um projeto maior e com equipe, aí eu passo a ter esses ambientes para eu poder testar. Beleza? Então, o que eu queria mostrar para você era isso, esse processo de feature branch, onde eu tenho aqui, então, todo o histórico do que aconteceu no meu projeto, né? O que foi mudado, que é o meu ticket 13, né? Quem pediu a alteração e o que foi pedido, qual foi o código que, que foi alterado para eu conseguir implementar o meu projeto. Tenho o deploy automático com os meus testes acontecendo de forma automático aqui no Jenkins. Se acontecesse qualquer problema, ele ia me mandar um e-mail falando que a build quebrou, que alguma coisa de errado tinha acontecido, inclusive com histórico aqui de construções do meu projeto. E assim eu conseguiria ter um processo de entrega contínua, onde as respostas de mudança do meu software até elas chegarem no meu cliente, elas são muito mais rápidas do que você ter que né, fechar um projeto, mesmo com Scrum. Né? Espera uma semana para a feature estar em produção. Não, se você já corrigiu e você tem um processo de entrega contínua, ele vai para a produção assim que ele está pronto. Beleza? Então, gente, é isso aí. Muito obrigado aí por assistir essa aula e espero você na próxima.